Mas Claro. eu tenho que repensar isso, é um problema comigo mesmo. Não, então, é que assim, cara, coincidiu, tá? Da gente. De você tá aqui hoje e reverberar tudo que tá acontecendo sobre essa música. E como você, César, que eu já não canso de falar, que você é um cara que estuda muito a Bíblia e que você tem esse lado, que você também já foi da Umbanda antes de ser cristão, eu acho que é muito pertinente a gente falar de algumas coisas que a música traz. É. Até porque eu também fui da Umbanda Eu antes só de eu ouvi, ser cristão. eu entendeu? só ouvi os cortezinhos lá que o pessoal tava fazendo da música, né? Que parecia um tipo de um show que eles estavam, alguma coisa assim. É uma gravação de um DVD. Foram 49 minutos, na verdade, de música. Pois é, era então era um clipe, né? Não era um DVD. Então, Era a veja. gravação de um DVD. Na verdade, era isso. Era a gravação de um DVD. Então veja, o que eu vi ali é a ambiguidade, né? Se você pegar, por exemplo, palavras que são geralmente palavras que são vindas ou sempre usadas mais nesse nicho do culto afro e trazendo para a fé. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu me converti, eu me assustei porque na Bíblia fala Oxalá, e eu não sabia. Oxalá. Mas No centro do meu pai a gente falava quase todo o trabalho. Oxalá. Então Mas em que versão você está em Oxalá? Não na versão aqui Brasil. A revista corrigida, não, em português. Em português? Em português. Você tem uma tradução que fala Oxalá? Algumas. Eu posso dar uma busca aqui e te falar. Não, fica tranquilo. Então, em casa você vai buscar. Para mim era uma palavra que era vinda sempre tipo lá do culto afro e tal. Aí eu falei, Oxalá e tal, como assim? Do que tá falando tal? E aí eu fui pesquisar e falei, não, então é como se fosse um desejo, né, e tal, então tá tudo bem. Mas quando eu vi essa palavra essa primeira vez, eu me lembro que me deu um negócio, assim, eu tava lá no culto, o pastor foi ler o texto bíblico e mandou o Oxalá. Eu falei, opa, peraí, onde é que eu tô mesmo? E aí depois eu fui entender que essa palavra, na verdade, se ela está na Bíblia, então é muito mais antiga do que a própria Umbanda, Umbanda que é uma religião brasileira. De 1901, né? Você sabe que curioso, uns anos atrás, falando com a minha mãe, ela se batizou numa igreja pentecostal, bem pequenininha. Essas igrejas de interior, que tem 20 pessoas, sabe? Certo. 30 pessoas. E quando eu mandei um louvor para ela, do Morada, que fala Yeshua, né? Yeshua também. E aí, cara, ela mandou para mim e falou assim, Dodô, que música é essa que você me mandou, que tá falando de Yeshua aqui? Eu falei, mãe, Yeshua. Você só vai procurar na Bíblia, Jesus era chamado de Yeshua, né? Vai em alguns, e vai em Mateus e Marcos, você vai encontrar isso, mãe. Ela falou, mas meu pastor nunca fez referência a isso. Você vê que algumas igrejas ainda, elas meio que pararam no tempo do estudo, né? Então, e algumas coisas ainda refletem de uma forma negativa. E aí você está falando de um texto que de uma palavra que é bíblica e hebraica, e aí o pastor nunca falou, porque talvez nunca teve a oportunidade de estudar e tal, tudo mais. Mas você vê que interessante, para ela é um gatilho, porque Yeshua, ela fala, tá falando de Yeshua, eu também tive essa impressão. É mesmo? Na minha época, exatamente. Então, mas dependendo de quem canta, né, velho? Você fala, o fonema sai diferente. Do que ele tá falando mesmo, como é que é isso? Então, muito interessante. Mas, pra eu te colocar aqui no mesmo texto, depois você procura aí Lucas 14, 15, porque eu queria que você explicasse de verdade eclesiasticamente, apologeticamente, o que fala desse banquete, porque teoricamente essa música ela é embasada nesse grande banquete, ok? E a música começa assim, eu vou ler aqui, ó. Pode entrar, eu ouvi. Pode entrar, eu ouvi. Alagou o olhar quando o lustre está no chão. Onde os meus estão? Com a folha eu aprendi como se deve cair, e agora com as mãos estendidas você quer me levantar. Diz que aqui é meu lugar, com as minhas roupas, minhas falhas, minhas brigas. Com a folha eu aprendi como se deve cair, e agora com as mãos estendidas você quer me levantar. Diz aqui é o meu lugar, com as minhas roupas, minhas falhas, minhas birras.
Aue, 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 aue. Aí começa a cantar, e esse é o grande refrão dele, é um refrão chiclete que fica na cabeça, né? Com a folha eu aprendi a cair, fala de novo disso. E aí vem a segunda parte da música, que fala aqui, ó. Agora que Zé entrou e todo mundo viu e todo mundo olhou e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou, sua saia rodou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. E repete de novo, agora que o Zé entrou, todo mundo viu e todo mundo olhou, e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu, agora que a fé ganhou e Maria sambou. A sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Eu não entendi bulhufas do que está querendo dizer essa segunda estrofe aqui dessa música. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou, e todo mundo riu. Cara, isso daqui na Umbanda é a manifestação de Zé Pilintra. Quando ele entra, que todo mundo ri, que todo mundo fica alegre, quando a entidade chegava a incorporar ali num Pai de Santo. E quando fala que Maria sambou, eu queria uma referência bíblica sobre Maria sambou. Sabe, porque pra mim aqui tá falando ou de Maria Padilha, ou de Pombagira, que fica rodando com a saia. E alguém se incomodou com a cor que ela mostrou. Que cor que ela mostrou? Uma saia vermelha? Será? Porque até no clipe, até no vídeo, a moça que canta, uma das vocalistas do coletivo Candeeiro, estava de vermelho, fazendo alusão, talvez, às rodas de gira. Aí quem nunca entendeu a religião umbandista, talvez vai criar uma resistência, mas eu já fui de lá. Quando a saia rodada da Pombagira, que era uma saia vermelha, rodava, você imagina isso dentro de uma igreja, uma mulher girando com uma saia vermelha, vai incomodar quem tá lá, você entendeu? Porque existe a questão da moralidade. Todo mundo ri, porque a Pombagira, na hora que ela entra, ela dá aquelas gargalhadas, tal. Isso, enfim, eu acho assim, Rodolfo. É nítido que a pessoa quis trazer aqui uma ambiguidade, entendeu? De que uma coisa serve para isso, serve para essa fé e serve para fé cristã e tal. Mas eu acho que é igual aquela outra música da menina do Marajó, que fez um auê terrível assim e tal, e passou depois, né? Ninguém mais fala mais dessa música. Mas então, ali porque teve um conteúdo muito político ali, né? De denúncia, né? De maltratos às crianças que são ali de forma... Então devia ter continuado, né? Porque essa pauta é importante. Né? A pauta o Mas Brasil, a Damares levantou essa pauta e também foi calada, né? Essa pauta a Damares trouxe essa pauta antes. O Brasil hoje é um dos países que mais tem o tráfico infantil para prostituição infantil e tudo mais, sim, especialmente no norte. Então aquilo que a menina falou era verdade. Agora, mas passou, ninguém mais fala dessa menina. Ninguém mais fala dessa menina, dessa sim, moça. Então eu acho que daqui 2 meses ninguém mais vai estar falando dessa música. Mas não está cantando ela nas igrejas? Não. Assim como não está cantando a música da menina. Mas nitidamente a música da menina, César, você não vê que é uma diferença? Porque, por exemplo, aqui a gente está falando de uma coisa totalmente diferente da menina de Marajó, você entende? Aqui provavelmente é uma música que teoricamente vai alegrar a igreja, se ela for cantada e manifestada da forma certa, e a do Marajó não, é uma música mais... Então vamos lá. Então, é uma música mais triste. É um protesto. Perfeito, é um protesto. Perfeito. Eu acho assim, que essa música nova agora, como que chama essa música? Coletivo Candeeiro. Eu acho que ela vai ser cantada em algumas igrejas, essas igrejas que procuram o hype, né? Que procuram divulgar essas coisas. Tem infelizmente, que está procurando bombar. O que está no hype aí? É o missionário que tem 14 anos que fala bobagem? Então é ele que eu vou trazer. Uhum. O que está no... Então, quer dizer, não há preocupação, não há curadoria para a pessoa ir em algumas igrejas. Alguns pastores não têm curadoria nenhuma, não tem um cuidado, né? Não tem cuidado, não tem filtro nenhum para chegar e falar assim, é isso aí que tá bombando?
Ah, mas aqui tá falando de é uma dubiedade com um culto que não é da fé cristã, tal. Não importa. Traz. Quantas pessoas, quantos views? Então, é na minha igreja que tem que cantar. Então, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Logo vocês vão ver esses caras cantando nessas igrejas que gostam desse tipo de igreja séria não vai acontecer. Séria, não vai acontecer. A gente fica ali numa linha tênue, porque eu não quero ser muito religioso quando eu começo a analisar essas coisas assim, sabe? Eu nem entro nessas discussões também, porque eu não gosto de religiosidade, sabe? Aquelas pessoas, tem que ser, o crente só tem que usar de terno e gravata e não sei o quê. Eu acho que isso fere muito as coisas que Jesus tem ensinado. Mas quando eu escuto, principalmente essa estrofe aqui, ela me incomoda. E ela me deixa um pouco sensível a algumas coisas. Porque você, César, você acredita que existam, tá? No plural, pessoas que escrevam e estão cantando hoje, que estão no mercado gospel, fonográfico, que faz essa música para ser tipo um infiltrado na nossa igreja, tipo, trazer um outro tipo de religião e se aflorar ali dentro? Claro. Não sei se você conseguiu entender, Acredito. sabe? Quer falar, eu vou escrever essa música gospel aqui e todo mundo vai cantar, mas essa música aqui, eu tô dedicando ela a Satanás e ninguém sabe. Acredito que pode acontecer. Tempos atrás, eu não sou um cara da música, tá? Na verdade, eu escuto pouca música. Então, eu não sou um cara se você começar a perguntar as músicas, eu não sei. Mas eu sabia que, pouco tempo atrás agora, o louvor que estava em número 1 das paradas, aí, acho que tipo do ano passado, retrasado, ele era um louvor feito por um cara que não é cristão, não é da igreja, não sei se ele é cristão, mas ele não é evangélico, e que o cara faz música do carnaval. Não sei se você lembra disso. Então, Eu lembro disso. Do carnaval, velho. O cara faz música de escola de samba. Uhum. Não é que ele é ex. Não, ele é pastor. Não, você não entendeu. Ele não é evangélico. Ok. E ele escreve pra música de escola. Não é que ele escrevia e agora ele é evangélico. Escreve. Não, ele escreve, fez um louvor e o louvor ficou em top 1. Todas as igrejas cantavam. Meu Deus. Entendeu? Cara. Então isso acontece.